Existe um momento na vida de cada ser humano em que tudo muda. Não gradualmente, não aos poucos, não com avisos claros e sinais óbvios. Muda de uma vez. Muda com a força de uma porta sendo aberta à força por algo que você nunca esperava. Esse momento pode chegar hoje, pode chegar esta semana, pode já estar chegando enquanto você assiste a este vídeo, enquanto sua respiração continua, enquanto o mundo ao redor parece normal, parece seguro, parece igual a ontem. Mas não é. Nunca foi. E o que está prestes a ser revelado aqui vai provar isso de uma forma que você não vai conseguir ignorar. Pense por um segundo. Quantas vezes na história da humanidade os maiores acontecimentos foram precedidos por um silêncio perturbador? Quantas guerras começaram num dia comum? Quantas civilizações caíram enquanto seus cidadãos dormiam tranquilamente? Quantas vidas foram transformadas para sempre num momento que parecia tão ordinário quanto todos os outros? A resposta é simples, e ela vai te arrepiar. Todas. Todas as grandes transformações, todos os colapsos, todas as viradas definitivas da história humana chegaram de surpresa. Chegaram batendo na porta sem aviso. Chegaram exatamente quando as pessoas menos esperavam. E agora, neste momento específico da história, os sinais indicam que uma batida está chegando de novo. Uma batida que vai mudar tudo. Uma surpresa que vai aparecer à sua porta e reorganizar completamente o que você conhece como realidade, como segurança, como futuro. Não estamos falando de especulação vaga, não estamos falando de teoria conspiratória. Estamos falando de padrões repetidos ao longo de séculos, de previsões que pesquisadores sérios têm documentado, de convergências que nenhuma pessoa racional pode continuar ignorando. Fique até o final, porque o que vai ser revelado aqui não é apenas interessante, é necessário, é urgente e pode ser, literalmente, o conteúdo mais importante que você vai consumir nos próximos meses. Vamos começar pelo princípio. Pelo ponto onde tudo começa a fazer sentido de uma forma que assusta. Há exatamente 100 anos, o mundo estava numa encruzilhada que a maioria das pessoas da época não conseguia enxergar com clareza. Era uma época de prosperidade aparente, de avanço tecnológico, de uma sensação coletiva de que o pior já havia ficado para trás. A Primeira Guerra Mundial tinha terminado. A gripe espanhola havia varrido dezenas de milhões de pessoas e aparentemente cedido. A humanidade respirava aliviada. Os anos 20 rugiam com festas, com jazz, com uma euforia quase delirante. E então, sem aviso suficiente para a maioria das pessoas, veio a queda. Veio o colapso. Veio a Grande Depressão, que abriu as portas para o nazismo, para a Segunda Guerra Mundial, para um sofrimento coletivo de escala quase incompreensível. Ninguém bateu na porta e disse: "Atenção, tudo está prestes a desabar." Mas havia sinais, havia padrões, havia pessoas que enxergavam, que alertavam, que tentavam preparar aqueles ao redor. E a maioria não ouviu. A maioria achou que os alertas eram exagero, que os que avisavam eram negativistas, alarmistas, paranoicos, e pagaram um preço devastador por essa descrença. Agora olhe ao redor. Olhe para o mundo em que você está vivendo hoje. Não através das lentes do noticiário diário que fragmenta tudo e impede a visão do conjunto. Olhe para o padrão geral, para as tendências de longo prazo, para o que está se movendo lentamente debaixo da superfície como uma corrente subterrânea que ninguém vê até que rompe o chão sob seus pés. O que você vê? Você vê instituições que perderam a confiança das pessoas, vê uma polarização que transforma vizinhos em inimigos, vê sistemas econômicos que acumulam riqueza de um lado enquanto aprofundam dívidas do outro. Vê tecnologias que avançam em velocidade exponencial, enquanto a compreensão ética e humana dessas mesmas tecnologias mal consegue engatinhar. Vê um clima que está mudando de formas que os modelos mais conservadores de ciência já não conseguem negar. Vê uma geração inteira de jovens que cresceu conectada a tudo e ao mesmo tempo vazia por dentro, ansiosíssima, perdida, sem âncoras, sem certezas. Isso não é catastrofismo. Isso é leitura de realidade. E essa leitura indica uma coisa com uma clareza que vai aumentando a cada mês que passa. Algo grande está chegando. Algo que vai mudar o jogo. Algo que vai bater na sua porta, na minha porta, na porta de todo ser humano deste planeta. Mas o que é esse algo? Essa é a pergunta que você está fazendo agora, e é a pergunta certa.
Para responder, precisamos falar sobre o que estudiosos de ciclos históricos chamam de o ponto de inflexão. Em física, um ponto de inflexão é o momento em que uma curva muda de direção. Em história, é o momento em que um paradigma colapsa e um novo começa a emergir. E esses pontos não chegam suavemente, eles chegam com ruptura, com turbulência, com uma força que quebra as estruturas antigas antes que as novas consigam se formar completamente. Neil Hall, um dos pesquisadores mais respeitados sobre ciclos históricos, identificou um padrão que se repete com uma regularidade impressionante ao longo dos últimos 500 anos de história ocidental. Cada 80 a 100 anos, a sociedade humana passa por uma grande crise existencial que redefine tudo: valores, estruturas de poder, sistemas econômicos, identidade coletiva, visão de mundo. Segundo seus cálculos, baseados em décadas de pesquisa histórica, nós entramos nesse período por volta de 2008 e estamos agora nos anos mais intensos dele, o coração da tempestade, o momento em que a pressão acumulada busca a resolução de qualquer forma que encontrar. Os ciclos anteriores? O primeiro terminou com a fundação de novas nações. O segundo terminou com uma guerra civil devastadora. O terceiro terminou com a Segunda Guerra Mundial e a bomba atômica. Cada um desses momentos chegou como uma surpresa para as massas, mas era previsível para quem conhecia o padrão. Cada um deles foi precedido por exatamente a mesma mistura que vemos hoje: polarização extrema, erosão de confiança nas instituições, avanço tecnológico desestabilizador, tensão econômica crescente e uma sensação difusa de que algo está prestes a romper. A batida está chegando. A questão não é se, a questão é quando, e a questão ainda mais importante é: quando ela chegar, você vai estar pronto ou vai ser mais um que olha para trás e diz: eu deveria ter prestado atenção nos sinais? Agora, vamos mais fundo, porque o que está chegando não é apenas político ou econômico, é algo mais fundamental, é uma transformação da própria condição humana. E para entender isso, precisamos falar sobre o que está acontecendo com a tecnologia de uma forma que a maioria das pessoas ainda não conseguiu processar completamente. Em 2023, algo aconteceu que vai ser estudado nos livros de história como um marco tão importante quanto a invenção da imprensa ou a Revolução Industrial. A inteligência artificial deu um salto qualitativo que levou ela de ferramenta técnica para algo que começa a desafiar funções cognitivas humanas que sempre foram consideradas exclusivamente humanas. De repente, máquinas estavam escrevendo, criando arte, diagnosticando doenças, planejando estratégias, conduzindo pesquisas científicas em velocidades que nenhum ser humano pode acompanhar. E isso foi apenas o começo. Os especialistas que trabalham nos laboratórios mais avançados de tecnologia do mundo falam sobre uma transição que eles chamam de inteligência artificial geral, o ponto em que a IA supera a inteligência humana em praticamente todos os domínios. Não estamos falando de ficção científica, estamos falando de algo que líderes das maiores empresas de tecnologia do mundo já não se perguntam se vai acontecer, mas apenas quando. E os números que eles colocam são perturbadores. Não décadas, anos, possivelmente menos de uma década. O que acontece com a humanidade quando a coisa que sempre nos definiu como especiais, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar, criar e inovar, deixa de ser exclusividade nossa? O que acontece com o trabalho, com o propósito, com a identidade humana? O que acontece com as estruturas de poder quando entidades não humanas começam a tomar decisões que afetam bilhões de pessoas? Essas não são perguntas filosóficas abstratas para um seminário universitário. Essas são perguntas práticas e urgentes que vão começar a exigir respostas no mundo real em um prazo que a maioria das pessoas ainda não internalizou. A batida que está chegando à sua porta tem um componente tecnológico que vai mudar não apenas o que você faz para viver, mas quem você é, o que você valoriza e como você entende o seu lugar no mundo. E você está pronto para isso? Mas ainda não chegamos à parte mais perturbadora, porque existe uma convergência que vai muito além da tecnologia. Existe uma convergência espiritual, uma convergência de significados, uma convergência de tradições ancestrais de culturas completamente diferentes que, por razões que a ciência convencional ainda não consegue explicar completamente,
todas apontam para este momento histórico como sendo de uma importância singular. As antigas civilizações maias, que desenvolveram um dos sistemas calendários mais sofisticados da história humana, mapearam ciclos cósmicos de dezenas de milhares de anos. Independentemente de como você interpreta as profecias associadas ao calendário maia, um fato permanece. Eles identificaram o início da segunda década do século XXI como o começo de uma nova era, uma transição de paradigma de escala civilizacional. Não o fim do mundo, como a mídia sensacionalista distorceu, mas uma mudança de idade, uma nova ordem que emerge das cinzas da antiga. Os nativos Hopi, uma das culturas indígenas mais antigas da América do Norte, possuem uma tradição profética que descreve uma grande purificação que precede uma nova era de harmonia. Os seus anciãos têm repetido por décadas que os sinais dessa purificação são exatamente o que vemos hoje: a tecnologia dominando o natural, as pessoas desconectadas da Terra, a disrupção dos padrões climáticos tradicionais e uma agitação global que precede uma grande transformação. A tradição judaica fala sobre os tempos do Messias como sendo precedidos por uma era de desordem moral, colapso da autoridade tradicional, arrogância generalizada e uma sensação de que o mundo perdeu o seu eixo. Rabinos eruditos ao longo dos séculos descreveram esse período como sendo turbulento, mas necessário, como o período escuro antes do amanhecer. As tradições islâmicas falam sobre sinais que precedem um grande julgamento, incluindo guerras e conflitos generalizados, o surgimento de tecnologias que dão voz às coisas inanimadas, a proximidade do leste e do oeste como nunca antes e uma perturbação dos padrões naturais que afetam todas as criaturas. Tradições hindus descrevem o final da era atual, o Kali Yuga, como um período de caos moral e turbulência antes da transição para uma nova era de ouro. O que é extraordinário, o que genuinamente arrepia quando você para pensar, é que estas tradições desenvolveram-se em isolamento umas das outras, em continentes diferentes, em séculos diferentes, sem comunicação entre si, e todas convergem para o mesmo ponto, para este momento, para esta época, para uma transformação que está chegando. Você pode crer nestas tradições ou não, pode interpretá-las literalmente ou simbolicamente, mas o peso da convergência é impossível de ignorar. Quando vozes tão antigas e tão diversas dizem a mesma coisa, quando padrões históricos confirmam o que a espiritualidade anteviu, quando os dados científicos apontam na mesma direção que as visões proféticas, algo significativo está acontecendo. A batida está chegando. E ela carrega um significado muito maior do que qualquer lógica puramente política ou econômica pode conter. Precisamos falar agora sobre algo que a maioria dos criadores de conteúdo evita, porque é desconfortável, porque perturba, porque mexe com medos que as pessoas preferem manter enterrados. Precisamos falar sobre a crise do significado. Há uma epidemia silenciosa varrendo o mundo desenvolvido. Não é a epidemia do Covid, não é a epidemia da obesidade, é a epidemia do vazio existencial, uma sensação crescente de que a vida não faz sentido, de que o futuro é nebuloso, de que os valores que sustentaram gerações anteriores não se sustentam mais, mas nada de igualmente sólido veio para substituí-los. As estatísticas de saúde mental global são aterrorizantes. A depressão é a principal causa de incapacidade no mundo. A ansiedade atinge níveis históricos em todas as faixas etárias, mas especialmente entre os jovens. O uso de substâncias aumenta. O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte entre adultos jovens. E cada vez mais pesquisadores de saúde mental confirmam que por trás de grande parte desse sofrimento existe uma crise de propósito, uma crise de pertencimento, uma crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem são, não sabem mais para onde estão indo, não sabem mais em que acreditar. As narrativas que estruturavam a existência humana, a narrativa religiosa, a narrativa do progresso, a narrativa nacional, a narrativa familiar, todas foram corroídas por décadas de ceticismo, de individualismo exacerbado, de aceleração informacional que não deixa tempo para a digestão e a integração. E no vazio deixado pelo colapso dessas narrativas, crescem o medo, a raiva, a polarização e o desespero. Mas aqui está o que poucos falam sobre essa crise. Ela não é apenas uma tragédia.
ela também é, potencialmente, o maior chamado coletivo que a humanidade já recebeu. Porque quando as velhas estruturas colapsam completamente, é que as pessoas se tornam finalmente abertas para o novo. Quando a casa antiga está completamente em ruínas, é que a construção da nova pode verdadeiramente começar. Quando a dor do vazio se torna insuportável, é que o coração humano busca com urgência genuína aquilo que pode preenchê-lo com algo real. A batida que está chegando à sua porta não é apenas uma ameaça, é também um convite. Um convite para uma renovação que começa, necessariamente, pelo colapso do que não tem mais base para se sustentar. Agora, vamos falar sobre os sinais. Os sinais concretos, observáveis, que indicam que a transformação não está no futuro distante. Está acontecendo agora. Está acelerando agora. E a maioria das pessoas ainda não percebeu. O primeiro sinal. A velocidade de mudança atingiu um nível que o sistema nervoso humano não consegue processar. Não é apenas que as coisas estão mudando, é que a velocidade com que mudam está ela mesma acelerando. O que era novidade revolucionária há poucos anos é obsoleto hoje. O que parecia futurístico no começo desta década é presente e banalizado agora. E isso cria um efeito de desorientação coletiva profunda, porque o ser humano precisa de tempo para integrar mudanças, para criar narrativa sobre elas, para decidir como se posicionar diante delas. E esse tempo está sumindo. O segundo sinal, os sistemas de controle que mantiveram a ordem durante décadas estão mostrando rachaduras por todos os lados. Os governos não conseguem mais resolver problemas que estão claramente diante deles. As instituições financeiras constroem pirâmides de dívida que qualquer pessoa com educação básica de matemática sabe que não são sustentáveis indefinidamente. Os sistemas de informação foram tomados pela desinformação de tal forma que não existe mais consenso sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Sem consenso sobre a realidade, nenhuma ação coletiva coerente é possível. E sem ação coletiva, os problemas acumulam até o ponto de ruptura. O terceiro sinal, a natureza está respondendo, não como metáfora, como fato. Os eventos climáticos extremos que eram estatisticamente raros estão se tornando rotineiros. Secas que deveriam durar um século estão acontecendo numa geração. Inundações que os modelos climáticos previam para daqui a 50 anos estão acontecendo agora. A temperatura dos oceanos está quebrando recordes históricos consecutivamente. Os ecossistemas que sustentam toda a cadeia alimentar estão sob estresse de intensidade sem precedente na história humana registrada. A natureza não está enviando sinais, a natureza está gritando. O quarto sinal, o comportamento social está mostrando o padrão clássico que precede grandes rupturas históricas. Polarização extrema, onde qualquer conversa se divide imediatamente em campos opostos, que não conseguem se ouvir. Desumanização do outro, onde o adversário político não é apenas alguém com quem você discorda, mas um inimigo existencial que precisa ser derrotado e humilhado. Erosão das zonas de confiança e cooperação que permitem que sociedades complexas funcionem, e uma crescente sensação de que o conflito é inevitável, de que a coexistência pacífica está ficando cada vez mais difícil. O quinto sinal, e talvez o mais assustador de todos, os líderes que deveriam guiar a humanidade neste momento estão, em sua maioria, completamente despreparados para a magnitude do que está chegando. Não por falta de inteligência ou de informação, mas porque o sistema que os produziu é o mesmo sistema que está entrando em colapso. Eles são, por definição, os produtos e os defensores do paradigma que está passando. E líderes formados por um paradigma raramente conseguem ser os que o transcendem. Cada um desses sinais, isolado, pode ser explicado, racionalizado, minimizado, mas todos juntos, convergindo ao mesmo tempo, formando um padrão que os ciclos históricos já descreveram repetidamente, isso não é explicável nem racionalizável como coincidência. Isso é o som de uma batida se aproximando. Mas existe uma dimensão desta história que vai além dos dados, além dos padrões históricos, além das previsões tecnológicas. Existe uma dimensão que diz respeito especificamente a você, a sua vida, a sua porta particular. Porque a grande transformação que está chegando não vai chegar apenas como um acontecimento coletivo que você assiste da janela. Ela vai chegar de forma pessoal,
vai chegar como uma perturbação na sua própria vida, na sua própria segurança, no seu próprio conforto. Pode já ter chegado e você ainda não reconheceu pelo que era. Pode ser aquele momento em que o emprego que parecia sólido desapareceu. Pode ser aquela relação que era certeza e se dissolveu. Pode ser aquela identidade que você construiu por anos e que de repente pareceu vazia, sem fundamento, sem sentido. Pode ser aquela sensação cada vez mais frequente de que o chão não é tão firme quanto parecia. Essas perturbações individuais não são apenas eventos individuais aleatórios, são o reflexo microscópico de uma transformação macroscópica, são a batida chegando à sua porta específica, ao seu endereço particular, à sua vida única. E a forma como você responde a essa batida vai determinar não apenas o que acontece com você, mas de que lado da história você vai estar quando a virada acontecer completamente. Porque as grandes transformações históricas sempre produzem dois tipos de pessoas: os que foram varridos por elas, que não reconheceram os sinais, que se agarraram ao que estava passando, em vez de se preparar para o que estava chegando, que reagiram com medo, com raiva, com negação, e pagaram o preço por isso. E os que foram transformados por elas, que enxergaram os padrões, que fizeram as perguntas difíceis antes que as perguntas difíceis os encontrassem, que investiram na construção de fundações mais sólidas do que as que estavam desmoronando, e que saíram do outro lado não apenas sobreviventes, mas renovados, mais fortes, mais sábios, mais alinhados com o que é verdadeiramente essencial. Você vai ser qual desses dois tipos? Agora chegamos ao coração de tudo. A revelação que este roteiro tem construído desde o primeiro parágrafo. A batida que vai mudar tudo. O que está chegando não é apenas uma crise, não é apenas uma ruptura, não é apenas mais uma reviravolta em mais um ciclo histórico. O que está chegando é uma oportunidade sem precedente na história humana para uma transformação do nível mais fundamental de quem somos como espécie. Pela primeira vez na história, temos tecnologia suficiente para eliminar a pobreza material de todos os seres humanos do planeta. Tecnologia de comunicação que conecta toda a humanidade como nunca antes. Acesso ao conhecimento acumulado de toda a história humana disponível na palma de qualquer mão com um smartphone. Consciência científica do impacto das nossas ações sobre o planeta que gerações anteriores simplesmente não tinham. E uma crise suficientemente profunda para finalmente forçar conversas que o conforto e a complacência nunca deixavam acontecer. O filósofo e historiador Yuval Noah Harari argumenta que a humanidade está prestes a passar pela transformação mais profunda dos últimos 10.000 anos. Não como consequência de uma guerra ou de uma catástrofe, mas como consequência de tecnologias que vão redefinir o que significa ser humano em formas que mal conseguimos imaginar. A questão não é se isso vai acontecer. A questão é o que a humanidade vai fazer com isso. Se vamos usar essas capacidades para construir algo extraordinariamente bom ou se vamos tropeçar nelas de formas que multiplicam o sofrimento de formas igualmente extraordinárias. E aqui está o ponto crucial. O ponto que faz cada indivíduo que assiste a este vídeo genuinamente importante. As grandes decisões que vão definir para qual lado essa transformação vai pender não serão tomadas apenas por governos e corporações. Serão formadas pela soma de milhões de escolhas individuais, pela forma como cada pessoa decide viver, o que prioriza, no que investe atenção e energia, que tipo de mundo constrói ao redor de si mesma. A transformação coletiva começa, sempre, com transformações individuais. A nova era que está emergindo vai ser construída por pessoas que começaram a mudar antes de toda a gente, que entenderam os sinais e responderam a eles antes que os sinais se tornassem impossíveis de ignorar. Você pode ser uma dessas pessoas, pode não ser. A escolha neste momento é genuinamente sua. Há um fenômeno que os sociólogos chamam de ponto de virada cultural, o momento em que uma ideia ou comportamento que estava na margem atravessa para o centro, quando uma minoria pensante se torna massa crítica, quando o que parecia radical e excêntrico de repente parece óbvio e inevitável. Esses pontos de virada definem as épocas: o fim da escravidão, os direitos civis, a consciência ambiental, a revolução feminista.
todos foram precedidos por décadas em que uma minoria que enxergava a realidade mais claramente foi lentamente acumulando força até que o momento certo chegou e o ponto de virada foi cruzado. Nós estamos, segundo os melhores estudiosos de mudança social, nos aproximando de múltiplos pontos de virada simultâneos. A questão de como a humanidade vai lidar com a inteligência artificial, a questão de como vai reorganizar sua relação com o planeta, a questão de como vai reconstruir o tecido social que foi tantos anos sendo corroído, a questão de que tipo de sistemas de valores vão substituir os que estão em colapso. Essas questões estão todas chegando ao ponto crítico ao mesmo tempo, e isso é tanto aterrorizante quanto extraordinariamente promissor. Porque quando múltiplos pontos de virada chegam ao mesmo tempo, o resultado não é uma mudança gradual e administrável, é uma ruptura, é um salto, é uma transformação de tal magnitude que o mundo de depois não se parece mais com o mundo de antes. E as pessoas que estiverem posicionadas do lado certo dessa ruptura não apenas sobreviverão, vão florescer, vão ser os construtores da nova realidade. Vão ser aqueles cujos filhos e netos vão dizer: ela entendeu, ele enxergou, eles escolheram certo quando importava. Estamos nos aproximando do final desta narrativa. Mas antes de chegar lá, há uma última camada a revelar, a mais pessoal de todas. O que eu acredito, baseado em tudo que foi apresentado aqui, é que a batida que está chegando à sua porta vai forçar uma pergunta que você talvez nunca tenha se permitido fazer com total honestidade. A pergunta mais simples e mais devastadora de todas. Você está vivendo a vida que você realmente quer viver? Não a vida que o sistema te disse que devia querer. Não a vida que seus pais queriam para você. Não a vida que parece aceitável para o julgamento dos outros. Não a vida que você construiu por inércia, por medo de decepcionar, por medo de fracassar, por medo de parecer arrogante por querer mais do que lhe foi dado. A vida que, no silêncio das 3 da manhã, quando os disfarces estão todos guardados e você é apenas você mesmo, você sabe que era para ter sido. A vida que corresponde ao que há de mais genuíno e profundo em você. A vida que, ao olhar para trás, você vai querer ter vivido. A crise que está chegando vai tirar de você muitas coisas que não são essenciais. Vai forçar essa conversa. Vai criar condições em que as escolhas que você estava adiando não podem mais ser adiadas, em que os compromissos que você estava evitando não podem mais ser evitados, em que a vida que você estava deixando para depois não pode mais esperar. Isso é aterrorizante e é também a maior dádiva que uma crise pode oferecer, porque a clareza que vem com a urgência, a clareza de saber que o tempo não é infinito e que o amanhã não está garantido, essa clareza pode ser o catalisador para você finalmente dar o primeiro passo em direção à vida que você veio aqui para viver. A surpresa à sua porta está chegando, não amanhã num sentido inevitável e determinado, mas em breve, num sentido que a convergência de todos os sinais que examinamos aqui torna cada vez mais difícil de negar. E ela vai chegar de formas que você não pode prever completamente, porque as grandes transformações nunca chegam exatamente como você imaginou. Pode chegar como uma crise econômica que força uma reinvenção profissional que você precisava há anos, mas nunca teve coragem de fazer. Pode chegar como uma crise de saúde que te faz parar e perguntar o que você está realmente fazendo com o tempo que tem. Pode chegar como o colapso de uma relação que não era mais real, deixando espaço para uma que pode ser. Pode chegar como uma crise coletiva que obriga a comunidade a se unir de formas que revelam uma humanidade e uma conexão que o isolamento moderno havia soterrado. Pode chegar como uma tecnologia que elimina o trabalho que você fazia, mas libera tempo para o trabalho que você realmente queria fazer. Pode chegar de 1000 formas que nenhuma profecia pode mapear completamente. Mas o que as profecias, a história, a ciência dos ciclos e a sabedoria espiritual de milênios podem dizer com confiança é isto: está chegando. Está chegando para todos, está chegando agora. E a forma como você se prepara para recebê-la vai definir não apenas o que acontece com você, mas que contribuição você faz para o que acontece com o mundo. Então, o que você faz agora? Com tudo o que foi dito, com todos os sinais apontados, com toda a urgência que foi evocada? Primeiro você para.
Você sai do modo automático por tempo suficiente para genuinamente se perguntar onde está, para onde está indo e se esse destino é realmente o que você quer. Não por uma hora de domingo e então voltar ao mesmo ritmo frenético, mas por um tempo real, uma semana de avaliação honesta, um mês de simplificação intencional, um período deliberado de silêncio suficiente para que a voz interior que o ruído constante abafa consiga finalmente ser ouvida. Depois você investe no que é real, nas relações que importam, na saúde que te permite estar presente, no conhecimento e nas habilidades que têm valor independente das circunstâncias externas, no caráter e nos valores que permanecem quando tudo mais muda, na clareza espiritual que ancora quando o chão treme. Depois você age, com o melhor entendimento que tem disponível agora, com a consciência de que esse entendimento vai se aprofundar ao longo do caminho, você dá os primeiros passos em direção à vida que você sabe, nos momentos mais honestos, que é para viver. Não quando tiver certeza perfeita, não quando o momento for ideal. Agora, com o que tem, de onde está. E por último, você permanece conectado a esta conversa, a outras conversas como ela, a comunidades de pessoas que estão fazendo as mesmas perguntas, buscando o mesmo discernimento, construindo o mesmo tipo de fundações que atravessam tempestades. Porque a jornada que está chegando é muito grande para ser feita em isolamento, e há mais pessoas caminhando na mesma direção do que o ruído da superfície do mundo te deixa perceber. Esta é a profecia final com a qual quero te deixar. O mundo que vai existir do outro lado desta transformação vai ser diferente. Diferente de formas que ainda não conseguimos imaginar completamente, mas baseado nos padrões históricos, baseado nos ciclos que se repetem, baseado na capacidade humana de renovação que sobreviveu a cada desastre que a história registrou. O mundo do outro lado vai ser construído sobre os valores e as escolhas das pessoas que enxergaram o que estava chegando e responderam a isso com sabedoria em vez de com medo, com abertura em vez de fechamento, com construção em vez de destruição. Você pode ser uma dessas pessoas. Sua história ainda não foi escrita até o final. As páginas mais importantes estão em branco, e a batida que está chegando à sua porta é o convite para começar a escrevê-las com a lucidez, a coragem e o coração que este momento histórico extraordinário exige e merece. A batida vai chegar, o momento vai chegar, a surpresa vai se revelar, e quando isso acontecer, você vai querer ter assistido este vídeo, vai querer ter ficado até o final, vai querer ter deixado as perguntas entrarem profundamente o suficiente para que as respostas reais pudessem começar a emergir. O amanhã que está chegando começa com as escolhas que você faz hoje. Começa agora. Começa aqui. Começa com você. A batida está chegando. Abra a porta. Se este vídeo te mexeu, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.